Depois vou-vos só pedir para colocarem no vosso nome o primeiro e último nome e a organização pela qual venham, para nós depois também podemos marcar as presenças e perceber quantas pessoas é que estiveram aqui connosco hoje. E vou-vos dar então aqui um, um bocadinho de contexto sobre o que é que vamos falar hoje. Alguns de vocês já ouviram falar sobre o projeto Ecval, se calhar até já viram nas nossas redes sociais. Então, mas hoje nós vamos falar realmente sobre o que é isto, o que é o nosso projeto, o que é que andamos a fazer e também um bocadinho o que é que vão ser os próximos passos. Porque de certeza que já muitos de nós aprendemos algo em experiências informais, assim, a falar com amigos, em trabalho, coisas assim mais de lazer, e que nunca foram validadas. Então, este projeto remete exatamente para nós aprendermos a validar estas experiências, aprendermos como é que podemos fazer para o voluntário também se sentir incluído neste processo, e então criamos estes critérios de qualidade, europeus para que não seja apenas em Portugal que seja feita esta validação de competências, mas que ela seja feita pela Europa toda. Pronto, esta é assim uma pequena introdução sobre aquilo que nós vamos falar hoje. Antes de começarmos propriamente dito a falar sobre estas capacidades, sobre estas validações de competências, vou-vos apresentar um bocadinho o que é a Confederação, para quem ainda não sabe, e vamos também depois apresentar aqui o projeto em si, todos os parceiros, para poderem também compreender melhor aquilo que estamos a fazer. Dizer-vos também que aqui a nossa sessão vai ser toda dinâmica, ao ponto que vocês também desejarem que seja. Têm sempre espaço para partilhar, para se envolverem e poderem falar aqui um bocadinho mais connosco. Portanto, sempre que tiverem dúvidas ou algum tipo de sugestão, poderão também entrar e haverão também momentos específicos para partilha. Começando aqui pela Confederação Portuguesa do Voluntariado. Somos uma organização que congrega outras organizações. Fomos criados a 19 de janeiro de 2007 e temos como finalidade representar realmente os voluntários de Portugal e as suas respectivas organizações, quaisquer que sejam os seus domínios de atividades e, portanto, se forem ver as nossas confederadas, somos muito abrangentes. Neste momento somos 48 confederadas, se eu não me engano, e realmente aquilo que nós fazemos é representar, na nossa última avaliação, 600 mil voluntários. Muito rapidamente, os nossos objetivos são assim representar o voluntariado em Portugal, preservar e atualizar esta identidade do voluntariado, intensificar o papel do voluntariado na sociedade portuguesa, portanto, incentivar que as pessoas continuem a fazer voluntariado, mas também acompanhando estas mudanças que a sociedade está a passar, e cooperar com as nossas organizações confederadas na criação e qualificação de projetos de voluntariado, na qualificação dos voluntários e do respectivo trabalho voluntário e no melhor enquadramento dos voluntários nas diferentes organizações promotoras. De uma forma muito resumida, isto é a Confederação Portuguesa do Voluntariado. Mas agora, para perceberem um bocadinho ainda melhor, vou-te passar aqui a palavra ao professor Eugênio Fonseca, que é o presidente da nossa Confederação. Professor, quando quiser. Eu acho que só bom dia a todas e a todos. Sobre a Confederação, o essencial está dito. O nosso grande objetivo é congregarmos as instituições para podermos ter mais força junto de quem decide, para que seja mais reconhecido o voluntariado em Portugal, porque sabemos que há muitas instituições que têm dificuldades para poderem ir gerindo e até implementar o seu voluntariado. Depois podemos também, naquelas que são as instâncias representativas de vários sectores da dimensão social, podermos também estar lá e, sobretudo, criarmos motivações na sociedade para que outros tenham o gosto e a consciência por esta área, por esta entrega do tempo que têm, algum do tempo que têm disponível,
para servir a causa comum, para servir o bem nós todos, seja o problema do vizinho, ou seja, causas mais comunitárias. Nós temos associações, muitas vezes há ainda quem relaciona o voluntariado com uma dimensão apenas social e também do apoio à saúde, mas podeis, se fores ao nosso site, já com certeza que sabeis, que a Confederação abrange instituições de todas as áreas de atividade que possam existir para o desenvolvimento do nosso país. E não só aquilo que era muito tradicional, que era o apoio na proteção, sobretudo da subsistência das pessoas e na área do acompanhamento de doentes, tanto desde a proteção da natureza e dos animais até à proteção do património. Nós temos variadíssimas áreas de intervenção. Daí a nossa preocupação nos últimos tempos de investir bastante, primeiro no conhecimento das confederadas, para podermos ter esta radiografia e podermos, é uma radiografia mais nítida, e também podermos criar as formações que são necessárias de acordo com as nossas associadas, porque elas são essas instituições são representadas por confederações, federações e uniões desses sectores. Portanto, é um dinamismo. A Mariana falou em 600 mil, mas com a entrada há poucos meses de mais 3 entidades, nós podemos dizer que já estamos próximos dos 700 mil voluntários que a Confederação representa, porque não são 600 mil do INE. Em Portugal existem muito mais, porque nem todas as instituições estão confederadas na nossa CPV, mas somos muito mais. Desejamos, que eu também estarei convosco, um bom encontro e que deem por bem emprego este tempo que vão aqui passar sob a orientação da Mariana e também do Miguel, a quem agradeço desde já todo o trabalho que têm tido neste projeto que vos é agora apresentado. Obrigado, bom dia, e já não falarei mais, prometo que não falarei mais. E boas férias para aqueles que estão a aguardar ansiosamente por elas, que é que as que já fizeram, agora só daqui a mais algum tempo, para aqueles que repartem, ou para o ano para aqueles que já fizeram todas as férias. Obrigado. Bom, então, bom dia, mais uma vez. O professor prometeu que não falaria mais. Eu não sei se me ouvem bem, podem sinalizar só. Sim, obrigado. É sempre reconfortante perceber que estamos, pronto, a ser bem ouvidos. O professor prometeu que não falaria mais, mas se os apresentadores se portarem mal, ele pode ter necessidade de intervir e fazer também um outro papel. Gostava de vos convidar, neste momento, para fazermos um pequeno jogo de apresentação.
Eu sei que há muita gente com as câmaras desligadas e com as câmaras desligadas não funciona. Portanto, eu agradecia que pelo menos durante este bocadinho se pudessem ligarem a câmara para podermos fazer aqui. É um jogo muito breve, são 5 minutos, mas ainda assim, pronto, funciona com as câmaras ligadas de facto. Vamos a isso? Quem não está ainda poderia ligar a câmara então para fazermos este pequeno jogo. Vamos ver então, ok, obrigado. Já temos mais de metade, pelo menos, mas vamos ver se mais participantes conseguem ligar. Já sabemos que há um caso ou outro que já reportou por questões técnicas, não conseguem ligar, mas pronto. Ok, penso que já temos pelo menos aqui um grupinho assim mais alargado, obrigado. Então, penso que toda a gente conhece, portanto, neste programa com o qual estamos a trabalhar, no Zoom, em baixo há um painel de reações, onde diz reagir, deve ter um coraçãozinho, pelo menos na minha versão, tem um coraçãozinho. Pronto, aquilo que vos ia pedir neste momento era, eu vou colocar algumas questões e pedia que, conforme a resposta, nomeadamente se for sim, sinalizam com uma reação que pode ser o levantar a mão, não é? Se alguém tiver dificuldades técnicas com isso, levante mesmo a mão fisicamente e serve. Se alguém quiser reagir com o efeito de levantar a mão, pronto, faça isso, não é? Por exemplo, eu acabei de levantar a mão, através da reação. Pronto, e depois posso voltar lá e baixar quando já não for necessário. Portanto, estejam à vontade de uma forma ou de outra. Bom, então a primeira questão, isto é só para nos conhecermos um bocadinho melhor. A primeira questão tem a ver com o seguinte: eh, portanto, quem das pessoas que estamos aqui hoje faz parte de organizações que estejam confederadas na Confederação Portuguesa de Voluntariado? Portanto, das vossas organizações, quais estão confederadas na CPV? Vamos ver então. Nós temos aqui dois ecrãs, mas vamos tentar contar. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e deste lado 8, 9. Ok, estamos, diríamos, cerca de 20%. Podem baixar então, por favor. 20% conseguiram responder a esta questão. Ok. Genericamente, não estando confederadas na CPV ou estando confederadas na CPV, quem está aqui a representar organizações? Ora, vamos lá então levantar os braços. Ok. Portanto, aqui o computador diz-nos que há 10 que levantaram. Vamos ver se fisicamente temos uma, duas. Ok, portanto, teremos 3, portanto, teremos 14, 13 com 3, 16 participantes. Portanto, não chega à metade, mas 16 participantes representam organizações. Obrigado, podemos baixar. A próxima questão. Quem aqui representa municípios? Vamos ver quantos municípios temos aqui presentes. Ora bem, já cá temos aqui alguns. Portanto, quem tiver dificuldade também pode levantar fisicamente. Portanto, temos 8, mais agora 9. A Márcia de Viana do Castelo, 9, 10 participantes. Portanto, temos 10 participantes que representam municípios. Muito bem, não vamos especificar os municípios, mas através do vosso nome vamos percebendo assim rapidamente
temos aqui uma diversidade grande de municípios do interior do país, do litoral, do norte e do sul. Muito bem. Ok, podemos retirar a mão então. Uma pergunta mais difícil, não sei se vamos ter respostas a esta. Há aqui alguém que especificamente represente instituições de ensino superior? Temos aqui alguém, by the chance, por acaso, teremos alguém? Eu sei que esta pergunta era difícil, mas pronto, é mesmo isso. Não temos representações de instituições de ensino superior, pelo menos que se tenham declarado. Ok. De todos os que aqui estamos, próxima questão, quem trabalha diretamente com voluntários? Portanto, de todos os que aqui estamos, quem trabalha com voluntários, por favor, sinalize a sua resposta. Ora, muito bem, 12. Há ali uma resposta que é dupla, não é? Estamos a contar só como uma, mas ok. 12 participantes, vamos ver se alguém levantou a mão. 13, 14. hum, ok, temos então 14 que trabalham com voluntários. Ok, destes 14, ok, quem é que já faz algum tipo, ou pensa que faz, algum tipo de validação de competências com os voluntários? Portanto, de toda a gente que sinalizou que trabalha com voluntários, quem é que faz algum tipo de validação de competências? Ou pelo menos pensa que já faz? O pensar também é importante, não é? Ora, temos aqui, podemos contar 4, ok? Portanto, 4. Muito bem, já temos aqui. Deixa-me ver só se fisicamente há alguém. A Janaína, portanto, 5. Portanto, temos 5 que dizem que já fazem algum tipo de trabalho de validação de competências. Posso, Muito bem. peço Estamos quase desculpa. a acabar. Posso só fazer uma pergunta? Peço desculpa. Força. Sim, Cristina, força. Quando pergunta validação de competências dos voluntários, está a referir-se concretamente a quê? Estamos a referir àquilo que vamos trabalhar nesta sessão, que é perceber que temos o voluntário, aquilo que traz para a organização e de que forma é que nós podemos, digamos assim, aproveitar dos seus conhecimentos, das suas competências e poder, entre aspas, certificá-las, ok? Validá-las. Ou Os então, nossos ou voluntários. então o contrário, que é receber um voluntário apenas e só, e já é muito, se calhar, enquanto pessoa interessada e que quer de alguma forma colaborar, e não estamos preocupados com o seu background, com aquilo que traz, estamos apenas preocupados com, entre aspas, as mãos e a cabeça para as funções que tivermos. Ok, mas isso é o que vamos trabalhar hoje. Portanto, Obrigada. o importante é mesmo sinalizarmos este princípio. Ok, estamos quase a acabar. De- Nós já falámos aqui, já perguntámos quem representa organizações, quem representa municípios, quem representa instituições de ensino superior, mas não perguntámos. hum, ok, mas há aqui alguém que seja simplesmente voluntário e está aqui porque também está interessado no tema e quer saber um bocadinho mais. Portanto, há aqui alguém que não esteja em representação de organizações, municípios, instituições de ensino superior ou de outra coisa? Ora, vamos ver, vamos contar. Ok, temos a Natália, não é? Que sinalizou e que já tinha dito até no início, quando fez a sua apresentação escrita. Bom, para terminar este pequeno jogo da apresentação, há aqui alguém que não tenha, de alguma forma, ou não se tenha sentido chamado nestas questões que nós colocamos aqui, neste momento? Há aqui alguém que diga assim, ok, eu ainda não consegui levantar a mão. Portanto, se há alguém, pode levantar agora. Estava a Janaína a dizer que faltam as OPVs, portanto, a Janaína levantaria a mão ou apenas reclamaria essa falta.
Ok, pronto, muito obrigado. Portanto, já temos aqui um pequeno retrato dos 44 que estamos aqui hoje reunidos. Portanto, resumidamente, 16 organizações, 10 das quais confederadas na CPV, 10 municípios, não temos instituições de ensino superior, 14 trabalham diretamente com voluntários, há 5 que já fazem algum tipo de validação de competências com estes voluntários. Um, Há alguém que está apenas aqui hoje, apenas uma pessoa, mas que está cá, que se representa a si própria como voluntária, não é? E muito bem. Havendo pessoas que estão na duplicidade do papel, que também já percebemos aqui pela forma como foram fazendo a sua apresentação. E pronto, e isto conseguiu de alguma forma representar todo o grupo. Portanto, agradeço a vossa paciência para este pequeno jogo que durou mais do que seria de esperar, mas faz também parte de um processo de interação que queremos ter também durante esta sessão. Porque, como a Mariana vai ter a oportunidade de vos explicar, a apresentação do manual de per si pode ser uma coisa muito, digamos, enciclopédica e não é isso que pretendemos. Queremos realmente tentar dialogar um bocadinho com quem também tiver essa possibilidade de trazer algum aporte para o tema, está bem? Obrigado e até já. Obrigada, Miguel, e também obrigada ao professor Eugénio por ter feito esta introdução. Vamos então dar início realmente àquilo que é o nosso projeto, àquilo que é o projeto é que vale e estas tais competências e como é que é este conhecimento de competências que temos vindo a falar. Vou voltar a partilhar aqui o meu ecrã, só para irem acompanhar de uma forma mais simples. Se em algum momento se tiverem alguma dúvida ou quiserem participar, partilhar, estejam mais que à vontade. As 4 pessoas que levantaram a mão a dizer que já fazem a validação de competências, estejam à vontade para partilhar connosco, que é isto mesmo que nós precisamos. 5 pessoas, estava aqui o Miguel a dizer. Estejam à vontade para partilhar connosco como é que o fazem, em que momentos, como é que os voluntários também se sentem durante esta validação de competências, porque a Confederação quer muito dar continuidade a este projeto e vai precisar muito da vossa ajuda para isso. Então, o projeto EQVAL significa European Quality Standards in Validation of Learning from Volunteer, ou em português, Critérios de Qualidade Europeus na Validação de Aprendizagens Adquiridas através do Voluntariado. Tem assim um nome um pouco pomposo, mas na verdade aquilo que nós queremos perceber é realmente como é que se faz esta validação e criar critérios de qualidade para que esta validação seja feita da mesma forma por todas as organizações e todas as organizações também internacionais na Europa, para que aquilo que seja considerado uma competência numa organização depois não seja não considerado noutra. Aquilo que nós queremos é que seja um processo transparente, robusto e que seja acreditado e validado também em universidades, em empresas e noutras instituições em que o voluntário acha que seja uma mais-valia apresentar estas competências. Começamos aqui por explicar um bocadinho os nossos parceiros, porque sem eles nós não teríamos conseguido fazer este projeto. Então, a ideia veio aqui da plataforma de voluntariado espanhola, porque já fazem um muito bom trabalho no reconhecimento e na validação destas competências aqui desde o voluntariado. Resumidamente, eles são como se fosse a Confederação Portuguesa de Voluntariado, mas de Espanha. Depois temos a CESUR, que é uma escola profissional espanhola também. Temos a CSVNet, que é o Serviço de Voluntariado italiano, que é como se fosse a Confederação Portuguesa de Voluntariado, mas em Itália. Temos a MTU, que é uma universidade na Irlanda. Temos a Confederação Portuguesa de Voluntariado. Temos a PSITEST, que é uma empresa de recursos humanos que está-nos a validar também esta parte de como é que estas competências podiam ser validadas nas empresas e que mais-valias é que trariam. E depois temos o Centro Europeu de Voluntariado, que dá-nos aqui uma perspectiva muito europeia de como é que podemos fazer. Peço desculpa se estiverem a ouvir muito barulho da minha parte, mas é que decidiram fazer obras aqui à minha volta, que começaram assim que começámos esta reunião. Portanto, se ouvirem e precisarem que eu repita alguma coisa, estejam mais que à vontade. Os nossos objetivos enquanto projeto era definir e divulgar em toda a União Europeia os primeiros critérios de qualidade europeus, portanto, nós neste momento temos 23 critérios para que as organizações, empresas, universidades, estabelecimentos de ensino possam seguir para realmente terem esta qualidade no seu processo de validação. De forma a ser mais fácil, criámos estes critérios e produzimos um manual, estão em 6 idiomas, que são os 6 idiomas dos parceiros do projeto, e que então facilitam e operacionalizam a implementação destes critérios realmente no dia a dia.
Por fim, de modo a promover aqui o nosso projeto, criámos o Prémio Europeu de Qualidade para a Avaliação de Aprendizados adquiridos através do voluntariado, que foi basicamente um momento para nós vermos em que ponto é que as organizações estão, se já aplicam ou não estes critérios, e também fazer uma recolha de boas práticas. Falando-vos aqui só um bocadinho, dar-vos aqui também um bocadinho do contexto porque é que a Confederação acha que este projeto é mesmo a mais-valia. Nós, como vocês sabem, já temos um projeto que tem muito a ver com o reconhecimento dos voluntários e é algo que nós tentamos a divulgar bastante, que é o nosso troféu português do voluntariado. Mas quando falamos de voluntariado e de conhecimento, convém percebermos que quando nós dizemos aos nossos voluntários o obrigado e valorizamos o trabalho deles, que é super importante, mas que é fundamental nós continuarmos a dar esta evolução no nosso conhecimento. Portanto, nós hoje em dia falamos que uma das motivações para os voluntários fazerem voluntariado é mesmo ganharem competências novas e poderem promover e desenvolver-se nos seus trabalhos e enquanto voluntários. E, portanto, faz todo o sentido que também começamos a promover que o voluntário que vem motivado por ganhar novas competências também possa depois ter um conhecimento destas competências que aprendeu. E então, vem muito daqui que a Confederação Portuguesa de Voluntariado quis estar envolvida neste projeto e quer continuar a implementar a validação de competências. Fazendo aqui uma pequena promoção, em setembro iremos começar a abrir as nossas candidaturas para o Troféu Português do Voluntariado, que tem 6 categorias e que queremos muito que vocês candidatem os vossos voluntários aqui à nossa proposta, porque é uma forma de nós, a nível nacional, podermos conhecer o voluntariado que é feito localmente. Então, voltando aqui então ao nosso projeto, começámos em 2023, tivemos uma primeira versão destes critérios de qualidade europeus. No início foram 21 critérios, tiveram que ser ajustados, tiveram que ser levados a peritos para realmente perceberem, porque todos os envolvidos neste projeto já têm algum tipo de experiência. Mas a verdade é que a nossa experiência enquanto instituições nacionais que trabalham voluntariado não é igual a quem está realmente no terreno a aplicar este tipo de critérios. Então a nossa proposta foi criar uma primeira versão, 21 critérios, que levámos a peritos para poderem ouvir, poderem ver, poderem tentar perceber como é que aquilo poderia ser implementado e então aí redirecionar. Esta consulta pública teve 684 pessoas em toda a União Europeia. Em Portugal, nós temos 54 pessoas que responderam e que nos deram o seu feedback sobre estes primeiros 21 critérios. A primeira edição do manual ficou assim completa depois desta consulta pública. Dos 21 critérios, passámos para 23 critérios de qualidade, porque os nossos peritos, os nossos especialistas que realmente analisaram, consideraram que havia coisas que deveriam ser desmembradas e que deveriam ser melhor explicadas. Então, o nosso manual já teve tudo isto em conta e então foi redigido, foi traduzido para os 6 idiomas presentes nos parceiros e depois criámos então o Prémio Europeu de Qualidade para a Avaliação de Aprendizagens adquiridos através do voluntariado. Ao todo, tivemos 20 candidaturas a nível europeu, nenhuma a nível português, o que também demonstrou aqui à Confederação que neste momento em Portugal ainda estamos num momento muito inicial e é por isso também que estamos a fazer esta sessão de apresentação para também depois que podemos receber o vosso feedback e poder perceber como é que podemos realmente começar a pôr em prática este projeto. No fim, agora que estamos em maio de 2025, tivemos a segunda edição do manual, que entretanto se chama Guia e não Manual, porque tem muito mais instrumentos e partilhas de boas práticas para as organizações realmente poderem aplicar e perceber como é que podem funcionar com estes critérios. E então, neste momento, são 23 critérios no nosso guia, que entretanto vamos começar a apresentar. Dar-vos também aqui um bocadinho de contexto, no nosso troféu, no nosso prémio, aquilo que nós queríamos realmente era conhecer quem já fazia estas boas práticas. Destes 20 candidatos, ficámos com 5 finalistas, e dos 5 finalistas ganham então a Concept, que é uma organização espanhola designada muito mais para as pessoas com algum tipo de, agora está ali discapacidade, mas algum tipo de deficiência. E depois temos aqui a Volabo, que é como se fosse um dos nossos bancos locais de voluntariado, mas este caso é só para Bolonha. Foram as duas grandes vencedoras, e que de alguma forma já reconhecem o profissionalismo e as competências que os seus voluntários trazem para o voluntariado e consideram que é mesmo a grande mais-valia poderem fazer esta validação. Peço mais uma vez desculpa pelo barulho, pelo menos aqui eu estou a ouvir imenso, já pus os meus fones a ver se melhora. Agora voltando aqui então para aquilo que é o nosso projeto,
Portanto, já não tanto na parte logística, mas sim na parte teórica daquilo que é. E começamos por falar que temos diferentes tipos de aprendizagem. As pessoas aprendem em diferentes etapas da vida, nós não aprendemos apenas com a universidade ou com a escola profissional. Nós temos muitas formas de aprendizagem, então é importante que todas estas formas de aprendizagem sejam válidas e que sejam consideradas uma mais-valia para o nosso currículo. Então, temos a nossa aprendizagem formal, a educação formal, que é maioritariamente a escola, a universidade, ou cursos que nós façamos e que de alguma forma nos deem um diploma. Esta formação já é estipulada, o aluno sabe que está a ir para um tipo de educação formal, sabe quais são os objetivos, sabe que tipo de avaliação é que vai ter e sabe que no final de todo este processo de educação irá receber um certificado. Depois temos a aprendizagem não formal, que são atividades planeadas, que ainda têm objetivos, têm tempo definido, têm recursos, mas que já não é tão formal, não é tão operacionalizado e é muito mais flexível do que a educação formal. Continua a ser intencional, mas de alguma forma nem sempre tem que ser creditada ou certificada no final. Um exemplo deste tipo de educação são, por exemplo, as formações, workshops, webinars que as organizações não formais, as organizações sociais fazem e que já envolvem todo um tipo de educação não formal, que é muito mais o voluntário, o aluno está no centro e todo ele também pode gerir a sua própria aprendizagem. Por último, temos a aprendizagem informal, que é aquela que nós adquirimos através de atividades de experiência do dia a dia, sejam relacionadas com o trabalho, com a família, com o lazer, sejam atividades de voluntariado em que nós vamos não propriamente para ganhar, mesmo que essa seja a nossa motivação, nós não vamos para ganhar competências, nós vamos sim para fazer algo que nós gostamos de fazer e darmos assim o nosso tempo. E esta é sim a aprendizagem que ocorre de forma não intencional, portanto, a pessoa não tem a intenção de ir para este momento e aprender, mas sim vai ganhando estas competências ao longo do tempo. O Equval foca-se então assim de dar valor e conhecer precisamente esta aprendizagem do informal do voluntariado. Portanto, se todo este manual vai ser focado na educação informal, a educação esta que é essencial também para o desenvolvimento integral das pessoas e a sua capacidade de ter um papel ativo na nossa comunidade. Os resultados da aprendizagem não formal e informal podem ser validados, no entanto, demonstrar e credenciar e validar esta aprendizagem exige muito suporte. Enquanto que na educação não formal já existem muitas formas de certificar e validar esta aprendizagem, na educação informal ainda é muito complicado, sendo que não existem objetivos ou qualquer tipo de estrutura por trás, é muito difícil nós dizermos que aquela pessoa vai aprender a ser um líder, quando no final nós não temos nada que o ensinou propriamente a ser um líder, a pessoa simplesmente foi se desenvolvendo. Então, isto é um dos principais obstáculos à nossa validação de competências de educação não informal. No entanto, continuamos a querer que esta educação seja validada e então, para vocês também perceberem, todo o nosso guia é baseado em normas e diretrizes que a União Europeia, que o Conselho da Europa e que organizações que estejam mesmo competentes e validadas em certificar educação estejam também envolvidas, então é com base em todo este conhecimento que as organizações já têm. A validação pode ser assim definida como um processo pelo qual um organismo autorizado confirma que um indivíduo adquiriu os resultados de aprendizagem medidos relativamente a um padrão relevante. Portanto, o que vamos fazer é acrescentar valor à aprendizagem já obtida fora do contexto de educação formal, baseado num processo credível, e é por isso que nós estamos a implementar estes tais critérios de qualidade. A validação aumenta a inclusão social e pode capacitar pessoas incluídas que estão de alguma forma em situação de vulnerabilidade. Isto porquê? Porque nós, quando estamos num sistema formal, nós temos que seguir certas regras para poder continuar a ter a nossa certificação no final. O processo em voluntariado não é tão estrito, vai muito mais com o tempo, pode demorar muito mais tempo e também temos essa noção, mas o importante é que qualquer pessoa possa adquirir estas tais competências e esta validação. E, portanto, nós incluímos aqui, durante o manual vocês também vão poder ler, estamos a falar de pessoas que podem abandonar a escolaridade obrigatória, estamos a falar de desempregados, pessoas que naquele momento não estão a conseguir encontrar trabalho, mas que continuam à procura e que de alguma forma fazem voluntariado e para em vez de parecer que não estão a fazer nada depois quando veem o seu currículo, só estiveram à procura, podem ter validadas estas competências do voluntariado, que vão ser uma mais-valia para a pessoa enquanto procura trabalho.
adultos que, de alguma forma, são pouco qualificados, portanto, que não tiveram o acesso à educação formal por completo, e, portanto, agora também podem vir buscar um pouco destas competências ao nosso voluntariado, e, no fundo, migrantes, refugiados, pessoas que nós estamos a envolver na nossa comunidade e que também podem aprender muito e podem nos ensinar muito dentro das nossas organizações. Então, a nossa validação divide-se em 4 partes e esta é a parte que se calhar vai responder um bocadinho mais à pergunta de como é que se faz esta validação de competências. A nossa primeira parte, e só dando já aqui uma nota que não vamos abordar tanto, mas que no guia está bem explicado, que não temos que ser a organização sozinha que faz estas 4 fases de validação. Ela pode ser dividida, pode ser partilhada com outras organizações, sejam elas escolas, universidades, centros de formação, ou em próprias empresas que querem a avaliação dos seus empregados enquanto voluntários e, portanto, todos estes momentos podem ser também muito partilhados com estas organizações. A primeira fase, e esta aconselhamos que seja feita pela Organização Promotora de Voluntariado, é a identificação. Por que nós aconselhamos que seja feita pela Organização Promotora de Voluntariado? Porque é a organização que está mesmo a acompanhar o voluntário no seu processo de voluntariado, é a organização que consegue perceber em que momentos é que o voluntário está a ganhar competências e consegue também encaminhar e ser, de alguma forma, um mentor, um orientador do voluntário durante todo este processo. Portanto, a identificação é um momento de recolher estas competências e conhecimento adquiridos ao longo da experiência de voluntariado. É aqui que o voluntário toma consciência e reflete sobre as suas conquistas e aprendizagens. Consideramos que esta fase é essencial porque muitas vezes o voluntário pode estar um pouco ainda incerto se deve ou não fazer esta certificação e validação de competências, mas é neste momento que o voluntário pensa na pessoa que era quando entrou no voluntariado e que é neste momento ao estar já há algum tempo a fazer voluntariado e já conhecer, pois realmente eu já aprendi a fazer esta tarefa. Eu já sei, se calhar, se algum dia no meu local de trabalho tiver que a fazer, já me consigo desenrascar de alguma forma muito melhor e até já sei desempenhá-la como deve ser. Depois temos a nossa fase de documentação, que também muitas vezes sugerimos que seja feita pelas organizações promotoras de voluntariado, porque deve ser muito associada à identificação. Portanto, nós identificamos as nossas competências e neste momento precisamos de reunir evidências que sejam robustas, diversas e que demonstrem realmente as atividades e resultados desta aprendizagem. Esta documentação pode ser documentos escritos, podem ser fotografias, vídeos ou até amostras ou evidências mesmo concretas do que é que a pessoa fez. Portanto, estamos a falar em parte plástica, parte criativa, podemos muito bem apresentar coisas objetos que o próprio voluntário fez durante o seu processo de voluntariado. Depois, passamos para a parte da avaliação, e esta sim, se calhar já pode ser feita com o auxílio de alguma empresa, de alguma organização de formação, de uma universidade, em que, então, as evidências que nós comentamos, ou trouxemos como documentadas, são avaliadas face a critérios de qualidade, garantindo que o processo é válido, atual, relevante, suficiente e autêntico. Portanto, estas evidências vão ser avaliadas consoante os mesmos critérios de avaliação que a universidade, por exemplo, tem, e, portanto, nós temos a garantia de que elas vão ser validadas consoante critérios transparentes, justos, e que não vão ser desvalidadas só por virem da parte do voluntariado. E, por fim, temos a nossa parte de certificação, que é, após esta validação, é quando nós realmente podemos dizer que esta aprendizagem é formalmente reconhecida. Portanto, o voluntário realmente tem a competência de liderar uma equipa depois de ter todo este processo. É muito complexo assim, e daqui a pouco o Miguel também já vai explicar um bocadinho todos os critérios, e segundo os critérios já conseguimos perceber muito melhor o que é que cada uma destas fases fala e o que é que elas querem dizer ao certo. Por fim, só para antes de terminar aqui a minha parte, porque nós temos de dar 5 minutinhos de pausa, porque nós percebemos que aqui justamente a minha parte é muito densa e é muita coisa, mas eu queria mesmo dar-vos a perceber quais são os benefícios ao certo desta validação de competências. Então, vou aqui às minhas notinhas só para garantir que não me esqueço nada, mas é que existem benefícios para todos os envolvidos neste processo, tanto para as organizações promotoras de voluntariado. Esta é uma oportunidade de valorizar a experiência que os nossos voluntários estão a aprender. Portanto, podemos também reter os nossos voluntários, sabendo que se eles aqui já estão a aprender e nós estamos a certificar e a reconhecer o que eles estão a fazer connosco, então eles vão querer continuar envolvidos no nosso processo, mas também vamos poder atrair novos voluntários. Nós sabemos que hoje em dia a parte do recrutamento é uma dificuldade, é um obstáculo que estamos todos a sentir nas nossas organizações e que esta pode ser uma forma realmente de as pessoas se juntarem a nós, fazerem as nossas atividades de voluntariado, contribuírem para a nossa missão e valores
mas também garantirem que eles próprios se desenvolvem enquanto voluntários. Também, de alguma forma, pode passar uma visão de que a nossa organização aprende-se a sério e que nós não estamos a fazer só por fazer, nós estamos a fazer com todo um intuito de contribuir à nossa comunidade, mas também para contribuir aos nossos próprios voluntários. Para as empresas, costumamos dizer que facilita a identificação de competências transversais. Nós sabemos que quando vamos a uma entrevista de emprego, que é sempre muito complicado, como é que nós dizemos que, por exemplo, que eu sou muito organizada, ou como é que nós podemos dizer que eu sei realmente gerir uma equipa? É algo muito complicado porque não é simples de certificar, e então esta pode ser uma forma de nós termos estas competências já validadas para quando formos para as empresas e a própria empresa poder ter certezas de que o seu empregador, o seu empregado, já tem estas competências e que realmente não está só a meter no currículo por meter. Sabe realmente o que é que vai fazer e sabe gerir uma equipa. Para as universidades, e há muitas universidades no nosso país que já o fazem, nós podemos conhecer o voluntariado através de créditos. Já existem algumas universidades que fazem este conhecimento através de como se fosse uma unidade curricular, em que o voluntário o aluno faz voluntariado durante X tempo e então recebe créditos para equiparar no seu currículo. Pronto, no final, para os voluntários, aquilo que nós dizemos é que, como eles são o centro de toda esta validação, eles são, na verdade, quem mais vai ganhar com tudo, porque este reconhecimento, e por isso é que nós focamos muito na parte de identificação, este saber que nós estamos a ganhar competências é sempre algo que incentiva muito a autoconfiança. Portanto, o voluntário vai se sentir muito mais capaz, muito mais útil para a comunidade, mas também muito mais desenvolvido e muito mais preparado para aquilo que é a vida fora do seu comum, da sua zona de conforto. Vai também contribuir para a sua empregabilidade, lá está, sabendo que já sabe que tem estas competências validadas, está muito mais pronto para, numa entrevista de emprego, poder também explicá-las e desenvolvê-las. Também pode ajudar muito no acesso à educação, sabendo que muitas universidades também têm muitos critérios de acesso a cursos, e este pode também ser um que poderá ajudar. E, por fim, também está a desempenhar um papel muito mais ativo na nossa comunidade, sabendo que está, de alguma forma, a ganhar com ele. Estou mesmo quase a terminar, só damos aqui duas notas, que é, como, não sei se sabem, mas em 2023 foi o Ano Europeu para as Competências, porque realmente a União Europeia considera que é uma mais-valia que os nossos recursos humanos tenham competências importantes e atuais na nossa atualidade. E, portanto, um dos pontos que gostamos de salvar neste guia é que realmente está de acordo com tudo aquilo que é necessário e que a Comissão Europeia considera fundamental para as pessoas, enquanto trabalhadoras, enquanto membros ativos da nossa comunidade. E por fim, só para não ser só benefícios e assim coisas muito bonitas por alto, damos o exemplo de que em Espanha, e por isso é que nós dizemos que Espanha é um dos bons exemplos que nós temos na nossa Europa em relação ao voluntariado. Eles há muitos anos que já implementam este processo de validação de competências e nós estamos muito a aprender com eles. Mas eles têm um projeto que vocês depois vão ver também à medida que analisarem o guia, que a maior parte das boas práticas que nós apresentamos são deles, chama-se Voo Mais, e o Voo Mais tem uma evidência que é que no início as pessoas não consideravam que de alguma forma isto iria melhorar o perfil de empregabilidade que têm, mas a verdade é que houve um aumento de 30% a 50% dos voluntários que fizeram esta avaliação de competências que consideram que realmente contribuiu para eles conseguirem arranjar um trabalho, contribuiu para eles serem considerados um trabalhador formado e bem capaz de fazer o seu trabalho. Portanto, esta é uma das mais-valias e mais um dos benefícios que nós consideramos essenciais para este tipo de atividade. Agora, eu queria perguntar-vos aqui se alguém que tem alguma orientação que queria fazer, quem já faz esta validação de competências destas 5 organizações, se queriam partilhar um bocadinho com o que é que fazem, como é que fazem. Se não, eu tenho aqui algumas perguntinhas, não é? Só para saber o que é que vocês acham, porque como eu comecei esta sessão a dizer, nós não conseguimos propriamente, a Confederação sozinha não consegue fazer este projeto. Como vocês sabem, nós somos uma instituição nacional que congrega outras organizações e, portanto, nós temos muitos de vocês e precisamos também de perceber se isto seria ou não algo que vos interessaria, fazer esta validação e depois também como é que poderíamos fazê-la. Pronto, então, se calhar eu vou fazer só aqui umas perguntinhas que eu tenho já apontadas. Se calhar primeiro para aqueles que já as fazem, que é como é que vocês fazem esta validação de competências, se quiserem partilhar connosco, claro, e se de alguma forma seguem aquilo que nós já falámos aqui, se é algo totalmente novo para vocês, se a avaliação de competências que fazem costuma ser de forma totalmente diferente,
gostaríamos de saber um bocadinho também aqui a vossa perspectiva. Ok. Então, também posso perguntar, a que ações concretas é que acham que podemos iniciar em conjunto? Portanto, nós sabemos que este projeto ainda está muito inicial, que ainda há muito para fazer, e só agora, enquanto vocês pensam, depois de eu lançar aqui a pergunta, não é? De que ações é que podemos começar a fazer? Vou-vos dar aqui a perspectiva da Confederação. Nós estamos a começar este projeto, começou em 2023, estamos a receber todo o conhecimento que as nossas organizações parceiras já têm, e, portanto, o nosso próximo passo vai também tentar falar com instituições que já fazem reconhecimento de competências de alguma forma. Portanto, seja um IFP, sejam universidades, seja a própria Diverte, existem muitas que já fazem consoante o quadro europeu de qualificações e é com base neste quadro europeu que nós também queremos começar a trabalhar. Portanto, este para a Confederação será um dos próximos passos. Mas a verdade é que se vocês nos disserem não é nada por aqui, ainda não estamos neste ponto, ou até como voluntários dizem, nós nem sequer sabemos como é que devemos de abordar uma organização para saber se isto é possível. Todas estas questões são também essenciais para nós e nós estávamos muitas a apontar para também poderem orientar aqui um bocadinho o nosso projeto. Portanto, se quiserem partilhar connosco, sejam à vontade. Já que ninguém fala, vou fazer uma pergunta. Obrigada. Eu sou voluntária e a minha pergunta é: nós já temos poucas pessoas, assim, já tem muito trabalho e pouca gente, né, normalmente. Então a pergunta é: como é que eu posso, por exemplo, propor às organizações que eu faço voluntariado que implementem isso, considerando que já não tem mais tempo para fazer nada? Obrigada, Natália. Isto realmente é uma das nossos principais problemas, porque, obviamente, para nós que estamos muito, muito, muito atrás daqueles que estão a servir voluntários no terreno, nós temos noção que há muita falta de recursos humanos e nós temos vindo a falar sobre isso tanto com os bancos locais de voluntariado como com as organizações voluntárias de voluntariado, mas a verdade é que temos que nos tentar organizar. E esta tentar organizar não é, e por isso é que eu digo que este processo de validação não tem que ser feito sozinhos, não tem que a Natália chega à sua organização e diz que gostaria de ter este processo de validação de competências realizado, mas a organização não tem que fazer sozinha e se não tem recursos, é por isso também que a Confederação está a preparar todo um projeto para poder apoiar e ajudar nesta validação de competências, que é para a organização não ter que estar ainda mais em déficit de recursos humanos para poder fazer esta validação de competências. Portanto, a Alta Confederação também quer ajudar, quer de alguma forma poder facilitar, mas é óbvio que nós estamos sempre muito do apoio de quem está no terreno a acompanhar. Se a Natália está a ser acompanhada por uma organização, essa organização é que sabe realmente o que é que a Natália tem vindo a fazer, que competências é que tem vindo a desenvolver, e por mais que a Natália nos possa indicar a nossa competência de voluntariado, nós vamos sempre precisar da ajuda de quem está no terreno. Mas vamos tentando ajustar, e é por isso que também não é um período certo de esta avaliação é feita num mês, esta avaliação pode demorar muito tempo, porque toda ela é muito extensa e requer muitos passos, e portanto estando ainda no início, eu volto a relembrar que ainda é um processo que ainda vai ser instaurado, ainda vamos começando a perceber estes problemas, como a falta de recursos humanos é um problema neste processo, mas que vamos fazendo juntos e que se tiver que durar 6 meses, terá que durar 6 meses. E que isto também é ok, e que da nossa parte, enquanto confederação, estaremos níveis para vos também auxiliar em todo o processo. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Não sei se posso. Também gostava de. Eu sou a Estou a Lindina, ouvir. estou a falar Sim. de parte do município da Póvoa, de Varzim. Eu penso que este é um processo que poderíamos, se calhar, ver aqui uma forma de articulação para ajudarmos as organizações que têm voluntários. Nós, como municípios, temos uma rede local de voluntariado e por que não serem os municípios, se calhar, a terem este papel de certificação de competências através do voluntariado, em vez de serem as organizações. Já que estas organizações fazem parte da rede local de voluntariado, em vez de serem as próprias organizações a terem o trabalho da certificação das competências dos voluntários, por que não ser o próprio banco local, a própria estrutura municipal do voluntariado, a ter o papel de certificar as competências dos voluntários que estão integrados nas organizações locais do voluntariado. Isto é um caminho que nós, aqui no município da Póvoa, queremos fazer e estamos interessados em fazer. Porquê? Porque até através dos centros Qualifica, temos um centro Qualifica cá,
poderemos fazê-lo, porque já há pessoas que estão no Centro Qualifica para fazerem o 9º ano ou 12º ano, Uhum. porque não também terem o voluntariado como um caminho, mas ainda temos muito que caminhar e aqui a Confederação Portuguesa do Voluntariado poderá nos ajudar, porque há muitos instrumentos para construir em conjunto, para a validação e para a certificação, que acho que isto era importante ser feito a nível nacional, não é? Ou através da área metropolitana do Porto, não é? Das áreas metropolitanas, haver documentos iguais e comuns a todos. Estou a pensar, estou a refletir em conjunto convosco, que é uma ideia só. Não, e nós consideramos mesmo que é uma ideia incrível. Nós, obviamente, enquanto Confederação, nunca vamos propor aos bancos locais de voluntariado, tendo em conta as dificuldades que muitos passam, porque fazendo assim este processo mais individuais. Mas aquilo que nós queremos é precisamente isto, é que haja um envolvimento não só da organização promotora de voluntariado, mas também dos municípios, e nós em Portugal contamos com os bancos locais de voluntariado para gerirem estas redes de voluntariado, portanto, faz todo o sentido. Já apontei aqui que o município tem interesse, portanto, mais para a frente iremos também falar convosco, que se calhar pode ser um ponto para iniciarmos para fazer este processo. Sobre aqui por exemplo, os instrumentos que estava a dizer que deveriam ser iguais para todo o lado. De alguma forma isto pode ser uma mais-valia, como também pode condicionar, porque nós temos noção que existem muitos bancos locais que não têm recursos humanos também disponíveis para acompanhar os voluntários em todo o seu processo, mas aquilo que nós queremos é que, mesmo cada um tendo os seus próprios instrumentos, todos eles vão ao encontro dos critérios de qualidade que nós apresentamos e dessa forma também garantimos que mantemos uma linha de continuidade e, portanto, todos fazem mais ou menos da mesma forma, mesmo não sendo exatamente o mesmo processo. Mas muito obrigada, já apontei os seus dados todos aqui para depois podermos entrar em contacto e tentar fazer também aqui uma forma mais de parceria deste projeto. Se calhar agora passo aqui a palavra à Rosário, que acho que foi a primeira a levantar a mão. Rosário, está aí sem som, não a consigo ouvir. Bom dia. Estava aqui a ouvir a intervenção da Olindina e estava a pensar como é que nós fazemos relativamente ao reconhecimento ou à validação do voluntariado. Fazemos há vários anos e temos vindo anualmente a ajustar em função do que, na tentativa de melhorar ou de ser cada vez mais abrangente. E o que fizemos, e já fizemos agora este ano, em maio, nós convidamos as organizações, todas as organizações que fazem parte do nosso centro local de voluntariado, a fornecerem-nos alguns dados sobre as atividades que praticam e as horas, os números de voluntários que têm, e são dados que nós todos os anos coligimos para. É evidente que nem todas fornecem os dados, porque nem todas têm, mas de ano para ano vai-se notando que as próprias organizações vão registando mais as coisas para terem também essa noção, porque muitas vezes não têm noção do número de horas que todos os voluntários da organização fazem todos os anos, e portanto são números muito relevantes. E nós fazemos uma cerimónia e entregamos a cada organização um certificado com um texto elaborado por nós, que muda todos os anos. Entregamos a cada organização formalmente um certificado numa cerimónia. E depois fazemos chegar a cada organização via e-mail em formato digital e aberto para que eles possam preencher o nome dos voluntários de cada organização, para que depois a organização possa, junto dos seus voluntários, fazer o reconhecimento individual a cada um deles. Pedimos que as organizações depois nos enviem alguma evidência de que esse trabalho foi feito, mas portanto é um processo em que, na sequência do que a Olindina tinha falado, nós município orientamos
orientamos esta questão da validação, embora não sejamos depois nós a fazê-la perante todos os voluntários, porque isso não era possível, mas acabamos por estabelecer um modo e um modelo comum que assim todos os voluntários acabam por receber em mãos da parte da organização um certificado igual a todos que fazem trabalho no Conselho. Portanto, com certeza para o ano poderemos melhorar de outra forma e aquilo que a CPV vier a delinear será sempre bem-vindo e será sempre uma ajuda. Obrigada. Rosário, obrigada por este feedback. É tão bom saber que Cascais já o faz. E aquilo que se calhar então vou pedir é para depois, com o tempo, avaliarem também a equipa, o nosso guia e perceberem também segundo que critérios é que também já estão a fazer e nós até podemos fazer este trabalho juntos. Porque queremos mesmo perceber também como é que já o fazem e sabendo aqui, ao LinkedIn deu-nos uma ideia que afinal Cascais também já está a implementar, e então até podemos juntar os dois mundos e tentar criar aqui alguma coisa então concreta com os bancos locais de voluntariado. Só dando aqui uma nota que também, como a Rosária falou aqui do número de horas, nós também, numa das evidências que apresentamos, é também o número de horas, porque tal como nos cursos de formação, quando nós fazemos, diz lá que fizemos 100 horas no curso de formação de coordenador de voluntariado. E que isto geralmente conta como uma evidência de que a pessoa ou que o aluno esteve na formação. Então, por que é que não haveria de contar também para um voluntário poder ter uma competência validada? Também estas horas são consideradas uma evidência e, portanto, foi tão bom que a Rosário também tenha falado nisso e saber que já estão a contabilizar também estas horas. E, portanto, Rosário, mais para a frente também iremos falar convosco para poder também auxiliar e vocês ajudarem-nos a nós neste processo. Obrigada. Teresa. Sim, entretanto já não tenho assim muito para acrescentar, porque já foi dito, mas primeiro parabenizar por esta iniciativa. Eu acho que esta é a forma que nós temos de dar visibilidade àquilo que acontece no voluntariado e com profissionalismo, não é? Com algo que é validado. Eu já estive a descarregar o vosso livro, não sei se é assim que se pode chamar, o vosso guia, não é? Guia. Isso é um guia. Pronto, e é só que deve ser uma pergunta muito parva, mas desculpa, vou ter que a fazer para Faz mal. ficar clarificada, que é se estas competências são específicas para o voluntariado ou se elas fazem parte de um leque de competências que está definido e validado e que são igualmente usadas para a validação dos critérios tanto do próprio voluntário. Ou seja, como é que chegaram a estes critérios? Se foi algo que foi retirado daquilo que já existe, em termos de validação de competências, ou se foram criadas específicas para o voluntário. Pronto. Não sei se calhar essa informação está no guia ou é que ainda não tive a oportunidade, Não faz mal. de o ler. Mas é para isso que estamos aqui. Exatamente. E dizer também que tenho, como a colega da Póvoa também manifestou, eu acho que o município pode ter aqui um papel muito interessante nesta validação de competências. Nós aqui em Abrantes também estamos um bocadinho a encontrar o nosso caminho, o que é que o Banco Local de Voluntariado pode trazer de mais-valia para o voluntariado local. E eu acho que seria por aí, portanto, também disponível para colaborar. Eu ando cheia de vontade de fazer crescer o voluntariado aqui em Abrantes, portanto, ao dispor, Mariana, para colaborar naquilo que puder, pronto, porque quero aprender e saber o que posso fazer mais. Está bem? Pronto, era isso. Que Obrigada. bom, Teresa, obrigada. E é sempre bom saber que estamos todos entusiasmados para fazer o voluntariado crescer, que é mesmo esta a nossa missão. Dando aqui então um bocadinho a resposta. O manual os critérios foram baseados realmente em critérios que já existem noutros tipos de validação de aprendizagens. Mas quando nós falamos de aprendizagens e de competências, elas não têm que ser só estas competências transversais de cada uma das áreas. Elas podem ser mesmo competências teóricas e mesmo dentro de cada área específica do voluntariado. Portanto, se temos alguém que está a trabalhar numa cozinha enquanto voluntário, nós precisamos é de alguém que tenha competências na área de cozinhar para poder validar estas competências que o voluntário aprendeu. Portanto, eu, como Mariana, que só cozinho em casa através da minha Bimbi, não posso ir lá tentar validar competências de alguém que está realmente a cozinhar. Portanto, tem que ser uma pessoa certificada também, ou que esteja capaz de fazer esta validação de competências. Tudo isto que a Teresa perguntou está presente no guia, sim. Estes critérios foram feitos com base também na experiência dos nossos parceiros que já fazem esta validação de competências, também consoante aquilo que nós, enquanto Confederação, também fomos observando
tanto internacionalmente como nacionalmente, que já se fazia noutras áreas de trabalho, não só no voluntariado, mas noutras áreas, e então é com base nestas vertentes. Estas 4 fases de validação estão presentes é mesmo uma diretriz da Comissão Europeia, que é de uma das agências que faz mesmo a certificação, que eu não quero enganar no nome, mas é CEDOFOP. É algo assim do jeito. Obrigada pelo aceno, Miguel. Pronto, CEDOFOP. Eles são mesmo a agência dentro da Comissão Europeia que faz a avaliação de competências e que fala muito sobre a parte da validação de competências da educação não formal e informal. E, portanto, muito daquilo que nós temos e muitas das citações que vocês vão ler são realmente deles, porque não foi algo que nós só pensámos e escrevemos, foi mesmo algo baseado em coisas que já existem, diretrizes, orientações, normas e até próprias normas ISO, que muitos de vocês se calhar já conhecem, que também são parte integrante do sistema de educação, também foram uma base para este próprio guia. Portanto, tudo isto está muito bem sustentado para podermos ter estes critérios. No entanto, aquilo que nós estamos também abertos a falarmos e decidirmos todos em conjunto há mais para a frente, obviamente não tem que ser agora, aquilo que nós queremos agora é apresentar para vocês poderem também ler um bocadinho e perceber como é que funciona o guia, é que se, por exemplo, se em Portugal não faz sentido termos os 23 critérios e podermos adaptar um bocadinho estes critérios, também é algo que nós todos juntos podemos fazer e tentar abordar, porque lá está, estes critérios são a nível europeu, obviamente que o perfeito era nós seguirmos todos, mas se não for possível, se em Portugal considerarmos que neste momento ainda só podemos seguir 5 dos critérios, também é algo que nós vamos começando por 5 e iremos chegar aos 23 todos juntos. Portanto, vamos começando. Teresa, também apontei então que tem esta disponibilidade para depois começar connosco a fazer este caminho. Sim, obrigada. Então agora passo aqui a palavra à Raquel. Alô, bom dia. Então, tenho algumas questões. Primeiro de tudo, esta partilha que foi feita por parte da rede local de voluntariado, ou seja, pelos municípios, acho que teria sido muito interessante e uma grande ajuda das organizações. A minha questão é só, por exemplo, se houver municípios onde o banco voluntariado e a área de voluntariado não esteja a ser assim tão dinamizado, então faz sentido que as organizações também possam fazer esta validação, ou seja, criar o pontapé de saída e esta uniformização pode ser feita pelos municípios, mas que faz sentido também as organizações estarem envolvidas, não é? Porque podem haver alguns municípios onde isto não está a ser trabalhado. E depois, por exemplo, nós pronto, aqui na América do Mundo temos interesse também que isto possa acontecer, não é dos nossos pontos mais prioritários, por isso eu acho que se estiver envolvido num projeto, como estavas a dizer, Mariana, que tenha assim um cronograma onde vamos todos cumprindo com algumas tarefas, assim, bocadinho a bocadinho, que é muito mais fácil nós conseguimos também fazer parte disto. Ou seja, se for feito de até dia X, temos que identificar as competências que nós conseguimos tramitar juntadas por projeto. E, ou seja, para ser feito assim de uma forma leve e em conjunto, eu acho que pode ajudar. E por último, eu fiquei com uma dúvida. Estava a dizer, essas competências têm que ser validadas por alguém com essa competência técnica. Quer dizer que cada competência, por exemplo, aqui dentro da organização, tem alguém para validar, do género, alguém, ou em cada projeto há alguém responsável por validar estas competências, ou no final do dia é a direção que valida este documento, como é que funciona? Por exemplo, nós temos programa de redução de riscos e emissão de danos, ou vários projetos onde trabalhamos. Tem que ser alguém nessa área a validar essas competências que pode validar para todos os voluntários, ou seja, quantas pessoas é que eu teria que envolver também neste processo aqui dentro da organização? Ok. Então, começando pelo primeiro ponto, não sei só os bancos locais voluntariados, daí eu estar a dizer que não, o perfeito não seria nós termos um documento que todos seguissem da mesma forma, porque tal como eu expliquei, dentro do processo de validação temos aquelas 4 fases e, por exemplo, as 2 primeiras fases podem ser feitas pela organização e as outras 2 pelo banco local de voluntariado. Mas no caso do banco não ter possibilidade, como eu estava a dizer, temos alguns bancos locais de voluntariado que ainda estão a iniciar o seu processo e também não têm todos os recursos imagináveis e, portanto, obviamente este processo pode ser feito única e exclusivamente pela organização. Se a organização tiver essa capacidade, também é totalmente possível cumprir todos os critérios, sendo apenas a organização. Aquilo que nós também queremos que tenham em conta é que estes são critérios de qualidade. Vocês obviamente poderiam fazer o processo de validação de outra forma e não seguir os critérios de qualidade. Aquilo que nós queremos é que estes critérios sejam todos seguidos para garantir que o voluntário, quando chega a alguém a apresentar este certificado de competências, poder também dizer que foi validado segundo estes critérios de qualidade. Portanto,
Isto para dizer, obviamente pode ser junto com os bancos locais de voluntariado, pode ser junto com universidades, pode ser, por exemplo, pode ser a organização a identificar e a documentar, mas depois ser um banco local de voluntariado mais na parte de validar e de certificar, porque depois também nós temos noção de que o peso que o nosso certificado pode ter se vier, por exemplo, de uma organização pequenina é diferente do peso que o certificado pode ter se vier, se for em parceria com o município, ou se for em parceria com uma universidade, ou se for em parceria com uma empresa. E, portanto, também por isso é que nós falamos que não é uma coisa estanque, não tem que ser o mesmo molde para todos. Depois, apontei a ideia de ser feita em pedaços muito por deadlines, como se fosse, não é, Raquel? Aquilo que estavas a dizer, se todos juntos agora identificarmos, se calhar, 2 voluntários que podiam ir para o processo de validação de competências e agora vamos todos juntos começar o processo de identificação e vamos depois todos juntos passar para a documentação, podendo ir acompanhar. É interessante, nós não tínhamos pensado em fazer desta forma, mas acho que poderá ser uma boa forma de começarmos a tentar implementar e a ver como é que corre. Portanto, aqui apontei para podermos ver como é que pode ser feito. A tua última pergunta, de quem é que valida estas competências? Então, o perfeito era que todas as competências fossem identificadas de uma só vez, comentadas de uma só vez e depois avaliadas. Esta parte da avaliação, por exemplo, até aqui, a parte de identificação e de documentação, deve ser feita com o acompanhamento de um mentor, de um orientador. Há momentos em que também considerar um conselheiro, que eu acho que não é tão comum em Portugal nós temos conselheiros. Mas, portanto, convém haver alguém da organização que acompanha para fazer esta identificação de competências. Depois, nós já temos a documentação toda pronta, nós podemos então enviar para quem as vai validar. Se as competências forem todas da mesma área, quem vai validar, e é isso que os critérios depois mais para a frente, daqui a pouco o Miguel também os vai apresentar, falam, é que o avaliador convém ter competências para saber avaliar aquele processo. Portanto, convém também, obviamente que se temos 2 competências totalmente diferentes, convém se calhar serem 2 pessoas diferentes a fazerem a avaliação daquelas evidências, mas no final o certificado poderá ser todo o mesmo, se assim a organização o entender. Então, está. Este é o momento de não tem que ser tão específico, todos estes pontos podem ainda ser muito alterados, ainda são muito flexíveis. Portanto, se considerarmos que numa primeira ronda, como estávamos a dizer, de timelines, só fizer sentido avaliar competências que são todas da mesma área, todas da mesma família, mas por assim, então, é nesse caso só uma avaliadora que será necessária. Mas isto depois também, à medida que nós formos desenvolvendo, se calhar aqui a própria ideia dentro da confederação, também vos manteremos informados, porque, por exemplo, se forem tudo capacidades transversais, se calhar até podemos ter avaliadores todos em conformidade que avaliem todos juntos durante o período de avaliação. Portanto, também poderá ser uma ideia a explorar. Obrigada. Charlotte. Bom dia. É só uma reflexão, uma pergunta, não sei se faz muito sentido, não sei se se adequa. Neste processo, como que se envolve o voluntário? Pronto, com a nossa realidade, temos muitos voluntários e vejo com imensa dificuldade poder fazer esta avaliação para cada voluntário. E pronto, imagino que já têm ainda metas e já não é possível mudar isso, mas podia ser uma forma, por exemplo, o voluntário fazer a proposta, fazer um pré-preenchimento das competências, não é? Dizer, pronto, achei que durante um período voluntário ganhei estas competências e nós sermos só uma pronto, ser uma segunda fase, não é? E assim ajudava imenso ter este pré-preenchimento para a parte do voluntário em si, não é? E até uma forma de conscientizar a sua aprendizagem, não é? Viveu e o que Claro. ganhou e acho que era assim, facilitava muito pronto, o processo todo. Mas pronto. Então, aqui nos nossos critérios, nós temos mesmo uma parte que fala sobre o facto de todo este processo, por exemplo, se a minha organização faz validação de competências, que ele deve estar visível para todas as pessoas o poderem ver. Portanto, todos os nossos voluntários saberem que a nossa organização o faz. E depois, todo este processo de validação tem que ser centrado no indivíduo. Portanto, no voluntário. O voluntário é como se fosse o dono de toda a sua validação. Se ele quiser a meio parar e desistir, também tem que ser capaz disso. Da mesma forma que pode ser capaz de desistir e não continuar, também, obviamente, nós achamos que também ele próprio poderá dizer: eu, no meu processo de voluntariado, fiz
tem estas competências, ganha estas competências e está tudo bem também com isso. Na forma de vocês depois certificarem, é que poderá dar mais trabalho, sendo que foi uma forma muito mais autónoma da parte do voluntário de identificar a parte das competências. Nós dizemos sempre que convém, e um dos critérios é mesmo que exista este mentor que acompanha o voluntário, mas se eu não me engano, no vosso caso, Charlotte, vocês têm alguém que acompanha o voluntário no terreno, não é? Quando o voluntário está na sua ação de voluntariado, no seu processo de voluntariado, está alguém com eles, mesmo que seja só os hosts, os próprios hosts podem fazer esta avaliação, esta identificação com eles e ajudar também no processo todo de documentação. Portanto, não tem que ser, obviamente, feito só por vocês, a UF, mais da parte de cima, mas também podem ter a ajuda dos hosts, se tiverem essa disponibilidade, se não também poderem muito ir acompanhando o voluntário mais à distância, também poderá ser uma possibilidade. Mas vou relembrar, como eu vos disse, este processo está muito ainda no início, ainda não temos uma proposta totalmente concreta de como é que podemos aplicá-lo em Portugal, e por isso é que também estou aqui a recolher muito, quando vocês me veem olhar para baixo, é porque eu estou a escrever aquilo que vocês me estão a dizer, por tudo isto são coisas que nós vamos agora pegar e construir o projeto para Portugal. Nós já temos os critérios de qualidade europeus, quais é que devemos seguir e agora como é que vamos aplicá-los cá em Portugal. Portanto, esta dúvida que apresentou, Charlotte, é muito útil para nós, percebemos, ok, não temos estes recursos humanos, então se calhar a parte de validação pode ser feita de outra forma, pode surgir muito mais da parte do voluntário, visto que ele é que é dono do seu processo de validação, ele é que pode também dizer, eu aprendi, eu desenvolvi as minhas capacidades nesta área. Portanto, eu acho que isso foi muito útil. Obrigada. Alexandrina? Antes de mais, bom dia e parabéns pela vossa iniciativa. Eu estou aqui em representação da Câmara Municipal de Vila Verde e também como representante do Banco Local de Voluntariado. Confesso que ainda não tive a oportunidade de ler o vosso guia, mas eu gostaria de acrescentar, se calhar de fazer aqui um ponto de situação, que pode também, cada banco trabalhará de forma diferente, mas, por exemplo, no nosso caso, quando fazemos quando um voluntário ou alguém vai ou pretende uma instituição que aquele voluntário faça parte de algum projeto ao qual ela está a desenvolver, automaticamente nós aqui no Banco Local de Voluntariado entrevistamos o voluntário, a pessoa voluntária, e tentamos perceber que tipo de competências é que são pedidas para a execução daquele programa de voluntariado e como tal, que competências é que aquela pessoa tem para realmente se enquadrar ou não naquilo que é o esperado daquela pessoa naquele projeto. Por isso nós, no fundo, já vamos fazendo aqui, não digo certo ou errado, não digo que é um método infalível, alguma avaliação de competências e até de interesses por parte da pessoa que quer fazer o voluntariado para ela poder ser integrada no projeto. E quanto, por exemplo, à certificação, nós na altura somos um banco já velhinho, não é? Fizemos formação para podermos nós também dar formação aos nossos voluntários e por isso todos os nossos voluntários, antes de serem integrados em qualquer organização, passam por um processo de formação, cerca de 6 horas, não é? Que no final tem um certificado de formação em como ele esteve durante aquelas 6 horas a fazer uma formação. E temos também, por exemplo, o facto de nós criarmos aqui uma equipa de voluntariado em emergência social, por exemplo, em Vila Verde, em que, em parceria com a Proteção Civil e que estamos em processo de formação, estas pessoas estão a passar por um processo de formação de algumas horas, em que vai terminar agora com uma simulação, por exemplo, de uma criação de uma ZCAP, que é uma zona de concentração e de apoio à população, e que no final, não é, serão certificados em como estão capazes, ou serão pessoas capazes de integrar um processo de emergência social. Nós aqui trabalhamos um bocadinho assim, não sei se também achamos que por esse motivo somos capazes de fazer essa certificação sem recorrer a outro tipo de organização, ou outro tipo de instituição, mas no fundo a forma como trabalhamos passa um bocadinho por aqui, não é? O voluntário tem que dizer quais são que competências, o que é esperado do voluntário, que competências é que são esperadas, depois é avaliada a prestação do voluntário naquilo que foi o trabalho que fez,
E por isso no final terá um certificado a dizer que ele esteve naquela instituição ligada àquele projeto e que durante aquele tempo teve X horas a desenvolver aquele projeto. Mas como digo, ainda não vi o vosso guia, não sei o que é que poderá ter lá, que também posso, e já percebi que estão a sugerir que seja uniformizado este procedimento e que também se calhar fará todo sentido para não estarmos uns a fazer de uma maneira e outros a fazer de outra, mas a verdade é que ao longo deste tempo e ao longo destes anos é assim que nós realmente temos trabalhado, e no fundo já vamos tentando fazer o match entre as competências que são pedidas e as competências que o voluntário tem para poder fazer aquele projeto ou desempenhar aquelas funções no âmbito do voluntariado. Era só isto que eu queria acrescentar. Obrigada, e foi um bom acrescento. Obrigada por ter partilhado connosco também essa, saber também um bocadinho o que é que vocês fazem, não é? Porque a verdade é que esta formação e a parte quando nós damos formação aos nossos voluntários, ela é muito mais fácil de certificar do que propriamente depois a atividade em si. Portanto, vocês poderem de alguma forma já fazer essa certificação, mesmo de quem já está a fazer voluntariado de emergência, é muito positivo e de certeza que nós depois também vos vamos contactar para podermos também aprender um bocadinho mais convosco. Alexandrina, aquilo que eu vou pedir depois é precisamente o que disse também à Rosário. Se podem ler o nosso guia e também de alguma forma fazerem uma avaliação de se aqueles critérios vão fazer sentido consoante a certificação que vocês já fazem, esta validação, ou se não faz sentido nenhum e nós optamos por outro lado. Para nós depois também aqui na Confederação termos um feedback e percebermos melhor como é que o podemos adaptar também à nossa realidade. E vocês depois vão mandar o guia? Sim, Sim? eu vou mandar Ok. por e-mail. Também no final desta sessão vocês vão ter aqui um formulário de avaliação. E eu não sei quem esteve presente na sessão presencial que fizemos sobre o ECVAL, mas que eu também pedi muitas desculpas porque são 1001 formulários, mas é que é a nossa forma de documentar que realmente estiveram presentes e que o nosso projeto está a ir ao encontro das vossas expectativas ou não. E portanto vão preencher alguns formulários e pedimos já desculpa por isso. Mas no final do formulário vão ter lá também o link direto para o guia. Sim, então, se calhar agora eu aproveitava este momento e ia-vos apresentar um bocadinho daquilo que é o guia, só para vocês já terem aqui um bocadinho de contexto antes de falarmos dos critérios em si. Sempre que quiserem interromper, estejam à vontade. Pronto, então, este é o nosso guia. Na altura, este ainda era a capa da primeira versão, onde saiu a semana passada a segunda, que já diz guia dos critérios de qualidade europeus na avaliação da aprendizagem adquirida através do voluntariado. No total, este guia tem 4 capítulos. O primeiro capítulo apresenta um enquadramento muito mais teórico, com uma visão geral sobre o conceito de aprendizagem ao longo da vida, portanto, um bocadinho aqueles contextos de aprendizagem formal, não formal e informal que falámos antes, a definição do processo de validação e os fases e tipos de reconhecimento. Portanto, é aqui só dar um contexto daquilo que o nosso guia irá falar. Depois, o segundo capítulo fornece uma introdução aos critérios de qualidade europeus, explica o que é um critério, quem é que os deve usar, qual é o seu propósito, qual é a sua utilidade e também de que formas é que os podemos utilizar. Portanto, era aquilo que eu estava a dizer, ela não tem que ser as 4 fases de validação, não tem que ser utilizadas, feitas pela mesma organização, ela pode ser dividida. E também isto está explicadinho no nosso guia. Também vos digo que sempre que tiverem alguma dúvida sobre o nosso guia, também nos podem contactar, que nós vamos vos ajudar sempre que pudermos. E então, este era o segundo capítulo. O terceiro capítulo desenvolve cada um dos 23 critérios de qualidade propostos. Quando nós dizemos que desenvolve, ele realmente explica, por exemplo, cada um dos nossos critérios tem a frase simples, o que é que significa o critério. E depois nós apresentamos uma descrição mais exaustiva sobre o que ele é. Apresentamos as evidências sugeridas, por exemplo, quando para pormos aquele critério em prática, conviria termos um guia de avaliação. E, portanto, nós também sugerimos que tenha esse guia, damos-vos alguns exemplos e partilhamos convosco boas práticas que nós recolhemos através do nosso prémio que vos falei, do ano passado, mas também consoante as organizações parceiras do projeto que já fazem esta validação puderam partilhar connosco. Isso é que eu vos disse que muitas das evidências que vocês vão encontrar vão ser de Espanha, porque eles realmente já fazem esta validação de competências e estão seguindo os passos corretos. O quarto capítulo fala então muito mais do panorama político europeu em relação ao desenvolvimento de competências. Fala um bocadinho aqui sobre como é que ao longo dos anos a importância das competências se veio alterando. E depois também fala um bocadinho de algumas recomendações que o próprio grupo, o próprio consórcio do projeto, considera que são importantes para a União Europeia ter em conta. Nós falamos muito de decisores políticos, portanto,
Se de alguma forma tiverem contato com decisores políticos e acharem que é uma mais-valia partilharem esta parte do guia com eles, nós incentivamos, porque realmente as indicações que nós damos é que deve ser dado muito mais destaque às organizações promotoras de voluntariado para fazerem este tipo de avaliação de competências, mas também que esta avaliação de competências requer recursos, e estes recursos são humanos, são financeiros, são de tempo, muitas vezes as nossas organizações não têm, e portanto as nossas recomendações são muito à base destas temáticas. O guia termina assim com um glossário para facilitar a compreensão de alguns termos que nós vamos usando ao longo do documento. Tem também uma bibliografia com todos os documentos que utilizamos, mas também ao longo do documento vocês vão ter notas de rodapé onde têm os documentos em formato digital para poderem utilizar. E depois temos anexos, que se eu não me engano são uns 25, que são de todos os momentos, todos estes critérios que nós vamos falando, e sempre que nós apresentamos boas práticas, nós tentamos que tenhamos o anexo para vocês poderem logo confirmar o que é que eles estão a querer dizer. Pronto. E a minha parte acho que está a terminar. Aquilo que eu vos queria dar mesmo esta ideia é que o Guia do Ecoval apresenta estes critérios de qualidade para garantir que estamos todos a manter o mesmo standard, vamos pôr assim, para garantir que é um processo credível e que está a acrescentar valor àquilo que nós, enquanto organizações, fazemos, mas também àquilo que os voluntários fazem. E espero que tenha sido clara até agora, tenham percebido. Se tiverem mais dúvidas, estejam à vontade. E, entretanto, se calhar vou passar então aqui a minha palavra ao Miguel. Vamos lá então, Mariana. Sim? Então vou continuar a Pronto. partilhar. Diz? Vou continuar a partilhar. Muito bem, agradeço. Nós já temos então, eu estava a olhar aqui para o tempo, eu diria que não tenho muito tempo para esta parte, porque também queremos dar a oportunidade de alguma nota da vossa parte relativamente aos critérios, mas a ver se em 10, 12 minutos conseguiríamos fazer isto, não é? Apresentar os critérios e ouvir-vos caso assim o entendais. Os 23 critérios, e isto pode parecer um bocadinho, pode parecer um corpo estranho, não é? E portanto nós vamos ter que sentir isto, que é uma coisa estranha, para quem nunca pensou, nesta validação. Mas os critérios foram desenvolvidos para dar alguma confiança, transparência e garantir a validade deste processo de validação das aprendizagens. O processo tem que ser centrado no voluntário, ou seja, aliás, vamos ver um dos critérios, é muito claro quanto a isso. Este processo não é obrigatório, depende do voluntário querer fazê-lo. Ou seja, temos que olhar para o voluntário, para as suas necessidades, para as suas expectativas. Se o voluntário não tiver, de alguma forma, o controlo deste processo, o processo de o processo de acompanhamento, nada disto faz sentido. Não faz sentido obrigarmos os voluntários a fazer um processo, não é? Caso eles não o queiram. Outra das notas que é muito importante, é que haja uma pessoa de referência na organização, um mentor, um orientador, alguém que faça o acompanhamento do voluntário neste processo. Naturalmente que deve ser alguém que tenha conhecimento, não é? Que o possa fazer de alguma forma. Mariana, desculpa lá, se calhar pedia-te para voltar atrás, porque ainda iríamos olhar para esse quadro, ok? Portanto, uma pessoa de referência, um mentor, um orientador. E depois a documentação, como já fomos referindo aqui, como a Mariana também tocou muito, a questão da documentação, as evidências, no fundo, pronto, devem ter alguma robustez, devem ser diversas e devem poder demonstrar aquilo que se pretende certificar. Bom, mas vamos então olhar para este quadro, para que possamos perceber um bocadinho melhor. Portanto, estes 23 critérios poderão ser enquadrados desta forma. Os 7 primeiros são considerados critérios gerais. E relativamente às restantes fases, temos 4 critérios para a fase de identificação, 2 para a fase de documentação, que são o 12 e o 13,
Depois temos 9 para a fase de avaliação, do 14 ao 22, e temos apenas um para a fase da certificação, que é o critério 23. E se repararem, este desenho pretende ilustrar um bocadinho isso. No centro do processo está, como não podia deixar de ser, o voluntário, não é? Que é a parte interessada, que é, no fundo, o centro de toda esta ação. Todo este processo só existe pela questão do voluntariado, do voluntário. Bom, avançamos então para os 7 primeiros critérios. Pronto, agora não faz muito sentido estar a lê-los na totalidade, mas o critério 1 refere precisamente a questão do processo de validação estar centrado no voluntário. O critério 2, peço desculpa, diz que não é obrigatório, diz que este processo é conduzido pelo voluntário. Naturalmente que ele tem que estar plenamente consciente dos requisitos, das etapas, da metodologia, ou seja, ele tem que ser informado de tudo o que comporta o processo de validação das aprendizagens. O critério 3 refere-se às organizações. Portanto, e pede que as organizações tornem visível e promovam este facto de que oferecem esta possibilidade da validação das aprendizagens através do voluntariado. O critério 4 fala nos critérios de transparência, confidencialidade, credibilidade, validade e qualidade, com base nas melhores práticas e numa pedagogia sólida. O critério 5 refere-se aos documentos e à informação, portanto, devem estar bem guardados, de forma a que cumpram o Regulamento Geral de Proteção de Dados e de forma a que possam ser consultados, nomeadamente através de auditorias. O critério 6 diz que deve ser para todos. O critério 7 fala que o processo e os instrumentos utilizados devem ser adequados àquilo que se pretende fazer e, na medida do possível, serem sustentáveis. Portanto, estes são os critérios gerais, antes daquelas 4 fases. Eu, se calhar, deixaria depois algum comentário vosso para o final, se concordares. Portanto, se alguém tiver alguma nota sobre algum destes critérios, por favor, coloque aí um pontinho e depois, no fim, poderemos dialogar sobre isso. Passando depois à fase de identificação, que tem 4 critérios. O critério 8 fala na pessoa de referência, o orientador, o mentor, o coordenador, portanto, alguém que já falámos anteriormente tenha um conhecimento pleno do processo, ainda que não seja o executor do processo, mas ao acompanhar pode ajudar, pode orientar, não é? É isso que se pretende. E, portanto, o critério 9 diz isso, ter os conhecimentos necessários sobre o tema, ter as capacidades para desempenhar essa função. O critério 10 fala de que a fase de identificação deve ter em conta todas as competências adquiridas pelo voluntário, ligadas ao setor específico em que o voluntário atua. Já sabemos que é algo que é um bocadinho generalista, temos organizações que não são propriamente tão específicas quanto isso, atuam em diferentes setores, são muito transversais na sua ação. Bom, mas isto é um ponto de partida e de trabalho. E o critério 11, relativamente às fases de identificação e documentação, as organizações devem referir-se sempre ao quadro nacional de competências. E são estes os 4 critérios da fase de identificação. Seguem-se, Mariana, por favor, na fase da documentação. Portanto, tinha notado no início que as evidências devem ser o mais possível robustas, diversificadas e demonstrar as atividades, realizações, resultados. O manual, vocês vão ver ao consultá-lo, que tem exemplos, tem sugestões, tem indicadores, ou seja, permite que as organizações
até no âmbito das suas iniciativas, porque há iniciativas que se repetem, não é? Há iniciativas que se perpetuam no tempo, que são as próprias organizações conseguem definir muito bem o que é que se consegue alcançar a quem participa, a quem faz parte do processo de realização dessas mesmas iniciativas e, portanto, atividades. É algo que certamente é um conhecimento acumulado que não podemos desprezar. Volto a dizer o que disse há bocadinho, isto parece um corpo estranho. Há coisas que certamente nunca pensamos, mas também há coisas que agora, a olhar para elas, nós refletimos e dizemos: ah, bom, nós até já fazíamos aqui alguma coisa de. Não estávamos era a aplicá-lo depois a uma questão muito concreta, por exemplo, da validação das aprendizagens. O critério 13, o mais longo, portanto, fala que os certificados que as OPVs emitem para fazer esta, digamos, documentação devem incluir um conjunto de questões. Um número de identificação único, os dados pessoais de voluntário, os dados da própria organização, uma descrição das tarefas realizadas contrastadas com o quadro nacional, uma descrição dos resultados da aprendizagem, o tempo que esteve a realizar as tarefas, expresso em horas e período, dados pessoais e a assinatura de quem acompanhou. Pronto, tudo isto são indicadores daquilo que um certificado deve conter. Para quê? Para que procuremos, de facto, chegar à maior uniformidade possível, que é um certificado emitido por uma OPV possa ser rapidamente aceito, reconhecido, se for o caso, por outra organização congénere. Passamos então aos critérios da fase de avaliação. Tínhamos 9 critérios, que são estes. Portanto, para apoiar este processo, temos um guia de avaliação. O guia inclui uma ampla gama de evidências que serão, digamos, aceites. Claro que isto nunca é um guia fechado, estamos na segunda versão e certamente não será a última, né? Quando a avaliação é feita por uma organização, deve haver aqui um cuidado relativamente aos critérios de garantia da qualidade do setor desta organização, ressalvando aquela questão que referi há bocado, haver organizações que têm uma ação muito transversal. A avaliação deve ser efetuada por um especialista nessa temática. Na avaliação dos materiais aplicam-se os princípios de validade, atualidade, relevância, suficiência, autenticidade. No critério 18, os resultados da avaliação estão sujeitos ao mesmo escrutínio externo que todas as outras formas de avaliação. O 19 diz que quando a avaliação é realizada, deve ser conduzida de acordo com os mesmos padrões de outras formas de avaliação. Portanto, ou seja, se exigimos um determinado padrão numa avaliação, as outras avaliações não podem ter padrões menores, não é? No critério 20, fala-se da formação para o pessoal. Porquê? Porque é preciso garantir uma familiaridade com as formas de aprendizagem obtidas fora da educação formal e a sua avaliação. Volto a referir aqui a questão das iniciativas que as organizações já vão desenvolvendo repetidamente ao longo dos anos, sobre as quais há muito conhecimento acumulado. Talvez não haja, talvez esse conhecimento daquilo que se ganha, das aprendizagens, não esteja sistematizado. Pode ser às vezes só esse o problema. E isso pode ser uma boa forma de começar a entrar neste mundo da validação das aprendizagens. Começar pela sistematização daquilo que nós fazemos. Porque também é uma forma, muitas vezes, de melhorarmos as nossas atividades e iniciativas. Desculpem a lição de sapiência, entre aspas. No critério 21, antes de receber as candidaturas para a avaliação dos resultados, devemos ter determinadas as expectativas ou os padrões de desempenho aceitáveis. Pronto, isto vem de encontrar aquilo que estávamos aqui a ver no critério 20. E no critério 22,
Quando o objetivo desta validação é o acesso, por exemplo, a uma posição profissional, serão avaliados os conhecimentos, as competências, a autonomia e a responsabilidade, bem como a motivação do voluntário. Bom, no fundo, o que isto nos sugere é que a validação das aprendizagens é algo que pode, digamos, fazer parte do portfólio, pode e deve fazer parte do portfólio de um candidato a um posto de trabalho, porque não? E apresentar as suas mais-valias também a partir de toda a experiência acumulada e da aprendizagem da sua vivência enquanto voluntário nas organizações por onde passou. Finalmente, o critério 23, e estamos mesmo no fim do tempo, embora ainda só falei eu, mas no fim do tempo que tinha previsto. Portanto, quando realizada a avaliação, a certificação resultante deve manter os mesmos critérios, características, independentemente do setor em que a organização atua. Pronto. Claro que é um caminho, nós sabemos que a uniformização, nós sabemos que a sistematização e a capacidade de podermos dizer este processo está bem montado e está bem construído, aliás, como alguns municípios falaram há bocadinho nas intervenções, nós gostávamos de uma coisa que fosse boa, mas ao mesmo tempo igual para todos, para não andarmos aqui a emitir certificados um bocadinho, né? Olha, nós emitimos desta maneira, pá, vocês imitam da maneira que acharem. Isso a dada altura resulta numa diversidade que não é boa para ninguém. Eu penso que é um caminho que temos que perceber que vai levar o seu tempo, mas estáis aqui e estão aqui muitas das pessoas interessadas em fazê-lo da melhor maneira possível. Pronto. Resumidamente, apresentei os critérios, os 23 critérios. Eu parece-me que é útil e interessante não ficar, digamos, não ficarmos abismados com a quantidade. E para provar um bocadinho disto, a minha sugestão é que nos próximos tempos, querendo, vão ao manual e pesquem um, dois, três, quatro critérios e vejam um bocadinho o que é que o manual diz, sugere sobre esses critérios. Algum que vos apele mais. E tentar perceber e fazer aquele exercício de como é que isto encaixaria na minha organização. Pronto, eu deixaria esta intervenção por aqui, e abriria espaço para, havendo interesse, vontade, alguém poder fazer aqui algum comentário relativamente aos critérios e ao processo em si. Obrigado. Eu sei que são muitos e podem assustar um bocadinho, mas lá está, estão compartimentados, não é? Pelos critérios gerais e depois divididos por cada uma das quatro fases que identificamos. E esse pode ser um ponto de partida para procurarmos conhecer um bocadinho mais. Portanto, se ficar aqui a curiosidade, porque o pior que pode acontecer é vocês dizerem, isto é muito complexo, não é para nós. Não, é complexo, sim, tem alguma complexidade. É exigente, é. Mas também não é para todos. Os voluntários vão ter que vos dizer que querem, não é? Que as suas aprendizagens sejam validadas. E portanto, isto é um processo que se vai iniciando e que se vai trabalhando e percebermos que a perfeição é apenas o limite lá muito longe e temos que ir trabalhando para que seja cada vez melhor. E estamos a dar os primeiros passos em Portugal, e percebemos que noutros países já há bastante trabalho feito, não é? Aqui ao lado, em Espanha, estão um bocadinho mais avançados nesta temática, mas nós também somos capazes de o fazer e, portanto, é isso que a CPV também quer trabalhar convosco, quer aproveitar esta oportunidade de que se lançou e criou um manual também em português para podermos desenvolver. Ok? Muito bem. Já temos ali
a Rosário, penso que a Teresa também levantou o braço, mas começamos então pela Rosário. É só dar aqui uma nota. Eu acho que os critérios tão simples e tão claros, acho que o decisivo vai ser pegar num caso específico e tentar aplicá-los, ou seja, vai vir um bocadinho da prática e da experimentação a ferir se falta alguma coisa ou se alguma coisa pode ser ajustada. E, portanto, acho que é preciso começarmos e temos aqui um bom caminho já trilhado e uma boa perspectiva de trabalho. Portanto, Rosário, obrigado. Desculpa. Dar nota disso. Obrigado. Eu até, ao ouvir, diria que se calhar está aqui lançada uma sugestão de um próximo passo, por exemplo, promovermos uma formação baseada em estudos de casos, arranjarmos um conjunto de casos. Estou a olhar para a Mariana, assim, Mariana, vamos já ter trabalho. Arranjarmos um conjunto de 4, 5 casos, mais ou menos fictícios, mais ou menos reais, e podermos trabalhá-los em conjunto e discutir de que forma é que poderíamos levar a bom porto essas, vou chamar-lhe assim, solicitações. Obrigado por isso também. Penso que pode ser mesmo um bom ponto digamos, de início de caminho. Teresa, não sei, o braço que eu vi assim no ar, não era? Eu Ok. gostava de partilhar aqui algo convosco, com a Confederação e com os restantes colegas. É assim, concordo com a Rosária, que realmente isto aqui é um ponto de partida e que terá que ser por experimentação e pegar num caso e tentar ver se conseguimos levar a bom porto. No entanto, acho que nós temos um longo caminho a percorrer, porque não temos organizações em Portugal ainda capaz, acho eu, com estrutura para abarcar um processo desta envergadura, pelo que eu ouvi aqui, porque acho que é complexo este processo, é exigente e é preciso recursos. E como é que nós podemos olhar para as nossas organizações, OPVs, capazes de implementar um processo destes para um voluntário? E eu olho localmente, pronto, e podemos até ver a nível de distrito, até que ponto elas vão conseguir, se houver um voluntário a pedir que crie uma certificação destas, eles terem um mentor, elas terem que arranjar alguém que valide as competências, ter alguém que depois vá certificar, a entidade que vai certificar estas mesmas competências. Como é que a organização vai conseguir fazer isto tudo? Vai ser muito difícil. Acho que temos que fazer aqui um trabalho também junto das organizações, junto das OPVs mesmo. Nós, se calhar, municípios, também temos aí um papel importante, juntamente com a Confederação, de levar esta mensagem junto das organizações, mas temos que disponibilizar recursos, porque elas não têm recursos para fazerem, nem, não têm técnicos que possam realmente ajudar neste percurso. É a minha perspectiva como técnica, neste caso, do município. Olindina, obrigado. Olha, eu peço desculpa, se tinhas levantado a mão não tinha visto. E, portanto, peço desculpa por isso, mas sim, não é? Já estamos a falar das questões que nos vão preocupando, mas procuraremos, de alguma forma, ao dar estes passos, tentar perceber o caminho, não é? E sabendo dessas restrições todas, Sim. mas não sabendo disso, pronto, também Vamos tentar. não podemos desanimar, mas claro, vamos semeando, porque se olharmos um bocadinho, não é? Eu falo agora a nível muito pessoal, de tudo o que aprendi nestes 4 anos com a CPV, não é? Eu sinto que, por exemplo, vou dizer assim, ao nível dos municípios, desculpem as restantes organizações, por não especificar, mas ao nível dos municípios, tenho sentido, a cada ano que passa,
um crescimento, uma envolvência, uma dinâmica maior, apesar de tudo isso que disseste. E, portanto, vamos acreditar que vamos conseguindo. Natália, por favor, agradeço também a tua intervenção. Então, não sei se faz sentido o que eu vou falar, mas é só uma ideia que eu tive, e eu também conheço muito pouca coisa, mas falando especificamente, por exemplo, dos animais, que é o que eu tô mais ligada. E eu fiquei pensando, eu acho que os critérios são, sim, muito bem definidos e parecem até bem simples. O maior desafio, eu acredito que é a base, ou seja, quais são as funções, ou seja, uma coisa muito assim específica de cada área. Então, por exemplo, no caso dos animais, se as organizações se juntassem e elas conjuntamente elaborassem esses materiais, cada posto de trabalho, o que cada um faz, ou seja, pensasse em conjunto, talvez em vez de pensar em município, eu acho que faz sentido, mas também pensar talvez nesses pequenos grupos, porque assim, quem trabalha com idosos tem funções muito específicas, quem trabalha com animais tem funções muito específicas, e acaba que essas pessoas conseguem ter uma cabeça muito, cada uma delas focada naquilo que elas fazem, e vão conseguir agregar juntas muito mais do que se a gente pensar numa coisa mais macro. Então, assim, é só uma ideia, tá? Mas, assim, talvez para criar essas bases, porque os critérios são fáceis. Eu acho que o difícil é a gente pensar nos processos e nessas coisas muito específicas, que são mesmo. Cada uma das organizações tem coisas muito específicas, né? Obrigado, Natália. É um bom contributo também para percebermos como fazer o caminho a seguir. A questão das organizações se encontrarem por setores, no fundo, e poderem juntas identificar as grandes questões comuns, não é, que os unem. Ok, muito bem. Mais alguma nota de alguém? É porque estou a olhar para o tempo e pronto. Nós queríamos terminar antes do meio-dia, garantidamente, mas não tínhamos pensado chegar tão longe, mas precisávamos ainda de vós para fazermos uma avaliação, mas passa a Mariana. E agradeço também as vossas intervenções e a vossa atenção, em particular. Obrigado. Sim, então vou-vos só pedir 2 minutinhos antes de ir embora. Eu vou mandar aqui para o grupo o formulário e vou pôr também o QR Code para se der jeito. Ok. Portanto, o formulário é anónimo, é assim simples. Dá para poderem partilhar connosco as vossas opiniões e estamos só a fazer neste momento ainda, estamos em sessão para garantir que temos as respostas quase todas. Pronto, então enquanto acabam de preencher, que é mesmo rapidinho, vou dando aqui as despedidas. Agradecer-vos muito por terem estado todos presentes. Sabemos que foram quase 2 horas, nós achámos que ia ser um bocadinho menos, mas ainda bem que vocês partilharam connosco e interagiram connosco. Eu apontei as vossas sugestões todas. Nós agora também em equipa na CPV vamos falar e vamos perceber também que próximos passos é que podemos dar para realmente tornarmos isto uma realidade, percebendo também aqui o ponto de vista dos bancos locais de voluntariado, das organizações, dos próprios voluntários. Todos os vossos contributos foram mesmo muito valiosos e foram apontados para agora seguirmos juntos. O que vamos fazer agora de seguida é só enviar-vos por e-mail também, mais uma vez, o link para o guia, para vocês o poderem descarregar. Se eu não me engano, passado assim uma semaninha de receberem o guia, vão receber um formulário de avaliação do guia. Peço mais uma vez desculpa pelos 1000 formulários, mas é mesmo a única forma que nós temos de apresentar os dados de que as pessoas estão a ver e a avaliar o nosso próprio guia e para o podermos melhorar. Naquilo que tiverem dúvidas, se não conseguirem aceder ao guia, se não tiverem a perceber alguma parte, também falem connosco, nós estamos disponíveis. Temos que agora vai começar o verão e vamos ter todos assim algum tempo para estabilizar e arrumar as casas, que é sempre a melhor parte do verão, não é? E portanto a CPV também continuará aqui disponível para vos ajudar neste processo. Como a professora Eugénia disse há pouco, desejamos-vos umas ótimas férias, aproveitem o sol, aproveitem a boa vida e sempre que precisarem de nós estamos aqui. Obrigada. Obrigada.